Oi pessoal, aqui é a Alana do BO Literatura e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre uma das séries de fantasia que eu estou fazendo a leitura. É uma leitura em andamento porque os livros ainda estão sendo lançados. E agora, no momento da gravação desse vídeo, o último livro, não o último, né, mas o último lançamento, acaba de ser lançado. Ficou engraçado isso, né? Mas então, assim, eu considero que eu estou em dia com a leitura dessa série, apesar de ter saído esse lançamento, mas saiu hoje, então ainda não deu tempo de ler. Mas eu quero comentar com vocês sobre como anda essa leitura. Eu fiz, acho que uma resenha do primeiro livro aqui no canal, já faz tempo, e depois eu não voltei aqui para falar mais sobre ele. Então, eu quero comentar com vocês sobre De Sangue e Cinzas. Eu fazendo suspense como se vocês não tivessem visto a thumb e o título do livro, né? Mas eu quero comentar aqui, brevemente, sem spoilers, falar um pouco sobre a ordem de leitura, como que tá aqui o rolê em volta dessa série de fantasia, mas não vou dar spoilers para vocês, até porque depois que eu li esse livro e postei aqui resenha, eu já li mais 5. Então, eu não vou fazer mais resenha de cada um, acho que até ia ficar chato. Mas quero comentar com vocês porque é uma história que eu comecei um pouco assim, alucinada na leitura de Sangue e Cinzas. Acho que se vocês forem até ver esse vídeo, eu vou estar falando milhões de maravilhas. É uma história muito envolvente e realmente a escrita dessa autora eu tô gostando muito. É aquele tipo de romance muito, romance não, né, de fantasia, muito envolvente, que você assiste e fica lá assim, meu Deus. Gente, faz tempo que eu não gravo. Eu estou gravando vários dias no mesmo, vários vídeos no mesmo dia. Eu tô confundindo tudo. Então, não é você assiste, é você lê aquele tipo de livro que você lê e fica muito, muito envolvido. Ele é fluido e é muito gostoso. Então, como eu comentei, esse livro, essa série como um todo, ela é um grande esquema de pirâmide. Eu acho que eu já falei isso aqui um monte de vezes. Mas é tipo, a autora, ela falou, vou lançar aqui uma série. Aí, vou fazer 11 livros sobre ela. Então, a informação que a gente tem é que serão 11 livros. Gente, é muita coisa. Mas a gente vai ler, porque já começou, né? Então, agora tem que terminar. Então, temos assim. Eu acho um pouco difícil de explicar sobre a ordem de leitura de Sangue e Cinzas, mas eu vou tentar. Porque a gente tem uma linha cronológica que realmente é de Sangue e Cinzas. Essa série, que vai tratar sobre a história da Pop. E eu sempre fico com medo de falar sobre o personagem masculino, porque tem uma coisa aí, né? Então vamos falar só da Pop. Ela vai tratar dessa história da Pop. Então ali todo o cronograma da vida da Pop ali vai se passar em Sangue e Cinzas. Mas a autora achou que seria interessante trazer uns spin-offs. Eu não sei se vai ter mais de um, mas ela já escreveu um spin-off em formato de trilogia. Ela não pode trazer um prequel, ela tem que trazer uma trilogia. E eu não sei dizer se esse spin-off ele pode ser considerado um prequel, que na minha imaginação são livros que se passam no passado, contando a história dos personagens, só que no passado. Tipo aquele novo de Jogos Vorazes, que conta a história lá do presidente, do Jon Snow, não sei se é presidente, no passado. Porque esse spin-off de Sangue e Cinzas, que se chama, acho que é Carne e Fogo, ele não traz realmente personagens ali da história da Pop. Ele traz outros personagens que são citados na história, porque eu vou explicar mais pra frente, vocês vão entender melhor. Mas então eu não sei dizer realmente se seria considerado um prequel ou não, mas é um spin-off que vai se encaixar no meio da leitura de Sangue e Cinzas e ele volta para o passado, muitos anos atrás, e fica meio bagunçadinho a ideia, mas se você pegar ali e seguir a ordem, dá certo. Eu comecei a ler essas séries em 2022, quando eu li de Sangue e Cinzas no final do ano.
E eu comprei, eu não lembro se foi na Black ou se foi em outra promoção, e veio, não é esse, tô erguendo o livro errado, veio assim, tipo um kitzinho, sabe? Do primeiro e do segundo livro. Então, a gente começa a leitura com De Sangue e Cinzas, e a gente aqui conhece a Pop, conhece esse mundo diferente, a gente tá falando de alta fantasia, e aí a gente conhece todo esse mundo, entende um pouco sobre os deuses, os reinos, a gente tem aí reis e rainhas. A Pop ela tem um papel muito, muito importante dentro do reino dela. Ela é a donzela, ela foi escolhida no nascimento pelos deuses para ser entregue para eles, né? Tem essa, tem essa coisa nesse livro de que os deuses eles recebem. Eu não entendo, não me recordo exatamente se é segundo ou terceiro filho, mas eles recebem essas crianças meio que. Não é que você entrega elas em sacrifício, mas elas são escolhidas para ir para o mundo dos deuses. Então os pais entregam esses filhos para serem entregues aos deuses. E a Pop é uma dessas escolhidas, porém tem uma vibe diferente com ela, porque ela é considerada ali totalmente pura, não sei, ela tem uma coisa que envolve ali o nascimento dela, a forma como ela nasceu, e ela é entregue, ela vai ser entregue também aos deuses, mas como a donzela. E aí, por conta disso, a Pop, ela usa um véu, ninguém vê ela, é uma coisa assim meio terrível, e eu tô derrubando os livros. Ela não tem uma vida muito interessante, até que ela conhece ali algumas pessoas, até que ela começa também a desconfiar um pouco de tudo que acontece nesse reino, e a história tem aí sentido a partir disso. Depois a gente vem para Um Reino de Carne e Fogo, e aí a história vai avançando com a Pop descobrindo mais sobre todas as tramóias que estavam em volta dela e também descobrindo mais sobre quem ela é. A Pop ela tem ali alguns dons que ela não entendia e ela começa, né, a uma busca. Eu tô sempre balançando a mão. Ela começa então a uma busca também sobre o que ela é, né, qual é o limite desse poder que ela tem, hum, o que que ela, com o que ela pode usar isso. E ela também começa a descobrir mais sobre aquelas pessoas que criaram ela, sobre o lugar onde ela vivia, que não é realmente o que ela imaginava que seria. Depois da leitura de Um Reino de Carne e Fogo, que é o segundo livro, a gente passa para A Coroa de Ossos Dourados, que talvez seja onde os acontecimentos mais eclodam, assim. Existe, é assim mesmo que fala. Então, tipo, aqui tudo entra meio que em erupção, porque a Pop, ela acaba descobrindo muita coisa. Tipo, esse livro é um livro de grandes descobertas para a vida da Pop, aonde ela descobre mais sobre ela mesma, sobre esse poder e tudo isso, mas ela também descobre muitas coisas sobre o reino dela, né? O reino de onde ela veio, que ela acreditava ser um lugar bonzinho, maravilhoso, e não era. Ela acaba descobrindo que ela descobre, eu não quero dar spoilers, né? Tô tentando aqui, vocês estão vendo. Mas aqui, em A Coroa de Ossos Dourados, talvez seja o livro mais legal nessa parte de descobrir coisas, de explicação de coisas que a gente estava esperando ser explicado. E aí a gente vai conhecer também bastante da parte do mocinho da história, de onde ele vem, da família dele. É bem legal que aparece bastante nesse livro. Esse aqui é o que eu terminei agora, que é A Guerra das Duas Rainhas, e esse é o quarto livro na sequência de Sangue e Cinzas. Aqui que tá o pulo do gato. Quando a gente termina de ler A Coroa de Ossos Dourados, que é o livro 3, é recomendado que comece a leitura do spin-off. E aí eu não tenho os spin-offs em físicos, porque estava disponível no Kindle Limits, depois eu comprei e-book, então vou deixar a capa aqui para vocês. E começa então a ler esse spin-off. E eu tenho que assumir para vocês que eu não fiz exatamente como eles comentam que seria legal fazer. A trilogia vai se chamar Carne e Fogo, igual eu falei para vocês, e é recomendado que se leia o primeiro, Uma Sombra
na Brasa, depois da leitura de A Coroa de Ossos Dourados. Isso eu fiz. Então, eu li o 3 e aí fui lá e li o spin-off. Como eu comentei com vocês, esse spin-off ele traz personagens novos. Ele vai falar ali de um passado um pouco distante mesmo. Até são outros nomes de reinos, é uma outra coisa, mas é no mesmo universo e ele vai falar sobre os deuses. Então, nesse livro, ele tem muitos deuses, muitas divindades, uma divisão até de tipos de deus. E aí, o spin-off vai tratar sobre a história de alguns deuses. A personagem principal é a Serafim, a Sera, e ela também tem essa. Ela é muito parecida com a Pop, porque ela também foi escolhida para ser entregue aos deuses, mas diferente da Pop, um antepassado da Sera fez um acordo com o primordial, o deus ali, né, que ele é chamado de primordial da morte, porque ele é mais poderoso do que os outros deuses normais. E ele fez um acordo para salvar o reino. E aí ele promete a primeira filha mulher da linhagem real dele como noiva para o primordial da morte. E demora 200 anos para nascer uma filha mulher na família deles, na família real. E a Cera é exatamente essa menina. Ela é a primeira menina que nasce, né, nessa família, depois do acordo aí com o primordial da morte. E ela foi criada durante toda a vida para ser entregue como noiva para o primordial da morte. Mas não apenas uma noiva qualquer, né? Ela vai ser a consorte dele. E eles acreditam muito que a devastação do reino que eles estão sofrendo, então, tipo, não tem mais as plantações, não tem solo fértil, não tem mais nada disso, esteja envolvida com esse acordo. Então, a Cera, ela foi criada para quebrar esse acordo que ela vai ser obrigada a cumprir, mas ela precisa quebrar ele, para de uma forma quebrar esse feitiço que caiu sobre o povo deles, essa devastação que eles chamam, que é o que vai destruindo todas as plantações. Eles já não tem mais, né, tipo, aonde plantar para comer, por exemplo. E como seria a quebra desse acordo com o Deus primordial? Ela precisa matá-lo. E tá fazendo barulho de carro agora, né? Um minuto, gente. Voltando aqui. Então, a Cera precisa quebrar esse acordo, quebrar aí essa maldição, matando o primordial da morte. E como demorou bastante tempo para nascer uma filha menina, eles tiveram aí muitos anos para descobrir como que causa a morte de um primordial. E aí eles descobrem que ela precisa fazer ele se apaixonar por ela para que ele enfraqueça e ela consiga matá-lo. Então a Cera ela é treinada durante a vida toda para poder fazer ele se apaixonar por ela e assim ela poder matá-lo. E aí essa é a premissa aí do primeiro livro desse spin-off. E eu já confesso que eu gostei tanto, mas tanto desse spin-off, que eu achei ele até mais legal do que de Sangue e Cinzas como um todo. Realmente, gente, é muito, muito, muito legal a história da cera e do. Eu chamo ele de Nictus, mas eu sei que não é desse jeito que fala, que é o primordial da morte. É muito legal a história dos dois. Tanto que quando eu li, eu demorei um pouco para ler, e aí quando eu li Uma Sombra na Brasa, já tinha entre nós o próximo livro. Isso que eu fiz errado a ordem de leitura. Porque o recomendado é você ler o 3, que é a Coroa de Ossos Dourados, ler o primeiro do spin-off, Uma Sombra na Brasa, ler o quarto, A Guerra das Duas Rainhas, e aí ler o próximo spin-off, que é Uma Luz na Chama. Eu li Uma Sombra na Brasa, acaba de um jeito meio uau, eu corri para ler Uma Luz na Chama, nem me importei muito com essa coisa de a ordem ali pré-colocada pra gente. Uma Luz na Chama continua a história da Cera e do Nictus. A gente continua aí nesse mundo dos deuses e tudo e tal. E assim como a Pop, a Cera, ela também não sabe de muitas coisas. Ela também descobre muitas coisas sobre ela mesma, ela também tem um poder ali.
e que ela não entende muito bem qual que é, assim, a extensão desses poderes. E a gente vai acompanhando isso ao mesmo tempo em que ela vai ali mudando de plano do que ela era predisposta a fazer. Então ela vai descobrindo que ela também tem escolha, que ela também pode escolher o que ela quer fazer, porque durante a vida toda ela só foi mandada ali, ordenada o que que ela tinha que fazer. Ninguém nem sabia quem ela era praticamente. E aí é muito, muito gostoso. Eu achei assim bem mais envolvente do que de Sangue Cinzas. Eu gosto de Sangue Cinzas, porém tem muitos personagens, tem muita coisa acontecendo. A construção de mundo para mim é um pouquinho confusa, eu às vezes me perco, mas isso também não é uma crítica à autora, mas mesmo mais uma crítica à minha forma de leitura mesmo, que demora muito para ler as sequências, acabo esquecendo algumas coisas. E como eu fiz a leitura do spin-off um bem seguidinho do outro, tipo, terminei um num dia, comprei o e-book no outro dia já comecei a ler, isso facilitou que as coisas ali se encaixassem melhor na minha mente do que Sangue Cinzas que eu tô lendo aí desde 2022. Mas tudo bem. Ainda compensa, eu quero ler então o próximo livro, que é o quinto que lançou agora. E aí, quem sabe, eu venho com um novo vídeo comentar aí sobre o que eu achei desse quinto volume de Sangue Cinzas, para falar para vocês aí se compensa mesmo ou se realmente não tá compensando mais. Eu tô um pouco insegura com esse quinto livro, porque como eu comentei para vocês, eu não fui pesquisar muito para não pegar spoilers nem nada, e agora que eu terminei também eu não fui ver spoiler, sinopse, não fui ver sinopse, mas eu sei que ele vai retratar um pouco da história do primeiro livro sob a perspectiva do mocinho, e eu não sou muito chegada nisso, a menos que a autora faça algo como Em Sol da Meia-Noite. Eu amo o livro do Edward, mas o Edward ele é um personagem assim que domina um pouco o meu coração de uma forma diferente, então não tem comparação. Mas eu pretendo aí fazer essa leitura e eu volto para comentar com vocês o que eu achei. Ficou um pouco confuso esse vídeo? Eu acho que deve ter ficado, mas o que eu queria era falar um pouco sobre De Sangue e Cinzas, comentar aí sobre essa ordem de leitura meio maluca e dizer um pouco do que eu tô achando. Então, relativamente, eu ainda tô gostando e tô muito, muito ansiosa para a conclusão do spin-off, porque parece que é só uma trilogia mesmo. Então, o próximo lançamento eu acho que já deve ser o último livro dessa trilogia de Carne e Fogo. E realmente, a conclusão da história da Cera e do Nictus está me empolgando mais do que todo o entreveiro da Pop. Outra coisa, essa ordem de leitura, você pode fazer da forma que você quiser, porque de uma forma ou de outra você vai pegar ali algum spoiler, então não tem jeito. O presente e o passado, eles vão acabar um falando sobre o outro, e como a gente não tem ainda o livro 3 da trilogia, a gente vai acabar sabendo alguma coisa do que aconteceu no passado. A gente só vai ficar pensando como que isso aconteceu, que é o que o livro vai explicar. Espero que vocês tenham gostado, não tenham se confundido tanto. Comentem aqui se vocês também gostam dessa série de fantasia. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.